É sempre uma honra e uma emoção aí ouvir a história do Toninho, uma história muito bonita e que agrega muito ao nosso trabalho, né? A gente precisa entender mais esse lado do catador, entender que são pessoas ali por trás, que, enfim, aí a gente fazer o nosso papel aí no máximo possível, né? Ô, pessoal, eu vou falar um pouco agora sobre o panorama do resíduo, né? Eu vou passar rápido aqui, porque depois a gente vai falar um pouco sobre a questão do projeto, né? Que a gente vai desenvolver ainda ao longo das outras 8 horas do curso, né? Então, vou passar rapidamente, é um panorama de resíduos que está disponível na internet, né? Foi desenvolvido pela Abrelp, um panorama 2022. Então, vou passar alguns números aqui, alguns dados que estão no panorama, né? No panorama, lá no documento está mais detalhado, né? Quem quiser ter acesso, a gente vai disponibilizar também esse panorama na plataforma, para que o pessoal consiga entender melhor as informações que estão lá. Pode passar. Bom, pessoal, como eu falei, é o Panorama Nacional de Saneamento Básico no Brasil. A gente vai apresentar alguns gráficos e tabelas aqui que traz dados de 2022. A gente tem um primeiro dado aí que a gente pode falar que a gente alcançou aproximadamente 81,8 milhões de toneladas, né, geradas no Brasil. Então, isso é uma quantidade muito grande de resíduo. Agora a gente vai mostrar como é que a gente geriu todo esse resíduo ao longo de 2022, né? Bom, pessoal, um primeiro dado aí, né, que é a geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil, né, em tonelada ano e quilo habitante dia. Então, a gente gerou aí no ano de 2022, 81 milhões de toneladas de resíduos sólidos, né, que corresponde a 380 quilos por habitante ano. A gente vê o quanto que a gente está gerando de resíduo aí em média, né? Pode passar. Aqui está um panorama do Brasil, né, como é que é a geração de resíduo no nosso país, né? Então, acho que se puder tirar aquela parte de cima ali para poder enxergar o... Aí. Aí a geração por regiões, né? Então, a gente vê que o Estado do Norte gerou 7,5% dos resíduos, o Nordeste 24% dos resíduos, o Centro-Oeste 7,5%, o Sul 10%, que eu acredito que esteja ali, e o Sudoeste quase 50% do resíduo gerado no país, né? Então, o estado de São Paulo, pegando o estado de São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, nós geramos aí metade de todo o resíduo produzido no país. Tá? Aqui é o resíduo por região, né? Falando sobre a geração total de tonelada ano. Então, aqui faz uma comparação de 2021 e 2022, a gente vê uma variação aí. A gente pode pegar como reflexo a pandemia que a gente teve, mudou um pouco os nossos hábitos de sair de casa, de consumo. Então, a gente vê que teve um aumento, uma diminuição, né, entre 2021 e 2022, né, considerando aí a geração de resíduos. A gente vê o Sudeste lá como campeão aí na geração de resíduos. Né? Pode passar. A per capita quilo habitante dia. Então, a gente vê aí o estado de São Paulo aí gerando 1 quilo, quase 1,3 kg por habitante dia. Então, a gente vê que a geração do estado de São Paulo é muito maior, né? O consumo é muito maior. Isso pode estar ligado com a questão da classe social, enfim, do poder aquisitivo, né, da população, né? Pode passar. A coleta de resíduo urbano no Brasil, né? Então, a gente viu que a gente gerou 80 e poucas toneladas e só coletou 76 toneladas, né? Então, o Brasil não atende 100% ainda da coleta urbana, né? E da coleta de resíduo. Então, a gente chegando a uma porcentagem de 354 quilos habitantes dia. Pode passar. A coleta de resíduos sólidos urbanos em regiões também, né? Aí a gente traz a porcentagem total de tonelada. Então, a gente apresentou a porcentagem de geração e aqui a gente está apresentando a porcentagem coletada, né? Então, a gente vê aí o estado de São Paulo aí como campeão, coletando 40 toneladas, 40 milhões de toneladas, né, no ano. O Centro-Oeste, o Norte aí com menor geração. Pode passar? Sim, sede em cima. A coleta per capita também, né? Acho que não tem um panorama em cima, acho que é isso mesmo. Então, a coleta per capita aí também para habitante dia, né?
Então, a gente vai apresentando esses dados. Eu vou passar rapidamente aqui, que a gente está com um tempo um pouco curto, né? Para a gente poder debater um pouco o projeto depois. E pode passar. O índice de cobertura de coleta de resíduo. O Brasil ele tem um índice de 93% de coleta de resíduo. A gente vê o Sudoeste aí com maior índice de coleta, né, de 98,6% aí de todo o resíduo coletado. O Nordeste, o Centro-Oeste, o Sul aí também. Então, a gente vê que a gente tem um índice de coleta bom. Nosso grande problema realmente é a forma de tratamento, a destinação do material e a disposição adequada, né, que vai vir nos índices a seguir aí. A distribuição dos municípios com a iniciativa de coleta seletiva no Brasil, né? Então, a gente vê aí com o Estado do Norte com 66% de iniciativa. Quando a gente fala dessas iniciativas de coleta, é alguma iniciativa que o Brasil, que o município ele desenvolveu com coleta seletiva. Isso não significa que é uma coleta eficiente, que é uma coleta que atenda todo o município. Quando a gente coloca esses índices, é índice de atendimento de coleta. Então, qualquer iniciativa de coleta seletiva, a gente considera aqui. Pode passar. Aí está o comparativo de 2021 e 2022, né, disposição de resíduo, né, disposição adequada e disposição inadequada. Né? Aqui é em porcentagem de geração de resíduo. Então, quando a gente índice um pouco mais para frente, da quantidade de municípios que dão a destinação correta é muito pequena. Aqui parece que é um índice bom, se for ver pela realidade, assim, pensando que a gente está num panorama, mas é que os grandes centros urbanos acabam dando uma destinação para aterro sanitário, né? Que não é a forma mais correta, porque precisa fazer um tratamento, mas estão destinando de forma correta, né? Então, a disposição inadequada aí de 60%, né, de disposição adequada e quase 39% aí da disposição inadequada. Essa disposição inadequada é lixão, aterro controlado, essas formas de destinação, né? Pode passar. Aí tem volta um minutinho. Aí aqui a gente tem o panorama 2021 e 2022, né? O panorama da Abelp ele traz essa comparação entre os 2 anos, né? Aqui é a destinação de resíduos sólidos no Brasil por região, por tipo de destinação, tonelada ano, né? Então a gente vê aí a disposição adequada, né? No Brasil, 46 milhões de toneladas, né, para destinação adequada, representando 60% aí da destinação do material, e disposição inadequada de 30 milhões de toneladas, né, representando quase 40% aí dos nossos lixos que vão parar nos rios, nos mares, nos aterros, nos lixões. Aí a gente tem o panorama também de 2022, que acaba quase com o mesmo o número aí, né, de porcentagem. Aí é um pouquinho da tabela dos municípios, né, para a gente entender um pouco o que representa esses dados, né. A gente pensa aí na porcentagem de volume de material. Na hora que a gente chega nessa porcentagem de município, a gente vê o Estado do Norte, 96% dos 96 municípios deram destinação adequada, mas 354 municípios deram destinação inadequada. Daí a gente vê a grande dificuldade, principalmente dos menores municípios, né? De ter um aterro mais controlado, de ter recursos para poder gerir melhor o seu aterro. E aí o grande problema está nos pequenos municípios, né? A maioria dos grandes problemas que a gente vê essa comparativa entre porcentagem de material destinado para a destinação adequada, e quando a gente pega nos municípios, muda um pouco a característica pensando em porcentagem, né? Aí no estado do Nordeste, 500 municípios só destinam de forma adequada, e mais de quase 1.300 municípios destinam seu material de forma inadequada, né? O Centro-Oeste, 175 municípios, de forma adequada e 292 de forma inadequada. O Sudeste, 887 a 781. E o Sul, a gente vê que o Sul é um pouquinho mais, está um pouco mais desenvolvido, um pouco mais à frente nessa questão da destinação do resíduo, né? A gente vê o comparativo ali, de 1.000 municípios ali de forma adequada e somente 120 de forma inadequada, né? A gente vê que ainda metade dos nossos resíduos, metade dos nossos municípios, né? Pensando um pouco de municípios, né? Metade dos nossos municípios ainda destinam de forma inadequada. Isso que a lei é de 2010, a ideia é que se encerrasse os lixões em 2012,
Aí isso foi prorrogado, que prorrogaram, que prorrogaram. E esse é o nosso cenário depois de 10 anos de política, né? A gente ainda tem metade do país com lixão. Lixão, aterro e... Enfim, a gente vê como o desafio nosso é grande. Muito disso é por conta de viabilidade econômica, por conta de viabilidade técnica. Então, a gente vê que o problema ainda persiste e é muito sério, né? Aí, os recursos aplicados ao serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Aí, o Brasil investiu 28 bilhões, né, por ano, representando aí R$ 10 por habitante mês. Então, isso é um valor aí quando a gente pensa em tarifa, né, de resíduo, né? Então, hoje, se o pessoal pegar aí o quanto paga de tarifa, de taxa de resíduo por ano, né, não chega a esse valor. Então, a gente tem um déficit financeiro muito grande aí na destinação dos nossos resíduos, é por conta disso que a gente também não consegue alcançar as nossas metas aí também, né? Pode passar. Os empregos gerados pelo setor de limpeza urbana no Brasil e região. Então, o Brasil ele gerou mais de 336 mil empregos relacionados a resíduos sólidos, né? Isso que a gente pensando que a gente ainda trabalha de forma adequada metade dos nossos resíduos, né? Então, olha o tamanho do mercado, né? O tamanho que poderia gerar de emprego, quanto poderia melhorar a economia, o quanto poderia abrir aí de oportunidade para os profissionais aí que estão no mercado. Então, é preciso que se faça investimento, é preciso que se pense na questão de resíduo. O Toninho trouxe um monte de exemplo aí, a Fernanda também. Então, tem um mercado muito bom para isso, mas é preciso olhar de forma mais séria, né, para esse mercado. Pode passar. Aí é o mercado de limpeza urbana também, né, bilhões por ano investidos, né? Brasil aí 29 bilhões, pode passar esse dado. A coleta de resíduo de construção civil. Cadê? RDC e construção civil. A gente tem aí 48 milhões de toneladas anos e representando aí 227 quilos habitantes dia. Tá? Aí a coleta por municípios da região, né, por municípios do Brasil e regiões 2021. Então, a gente se vê que o Sudeste aí, ele é o maior gerador, mas também é o que mais coleta, né? E a gente tem um dado aí de 48 milhões de toneladas ano, né? Representando 226 toneladas por habitante ano. Tá? Aqui é a meta da Planares, né? Algumas metas para destinação de resíduos sólidos urbanos. Então, ali a gente tem representando a quantidade de resíduos sólidos urbanos destinado a aterro sanitário, a recuperação dos recicláveis seco, né, as porcentagens ali, a recuperação de tratamento térmico, e recuperação do tratamento biológico e índice de recuperação de resíduos, né? Eu estou passando rápido aqui, pessoal, o nosso tempo está um pouco curto, eu quero deixar um espaço para a gente poder debater no final o projeto. A gente vai disponibilizar, né, como eu falei, o panorama no sistema, e lá está de forma mais detalhada o que são essas informações, né? Pode passar. A estimativa de bilhões de custos de investimentos por tipo de destinação adotada. Então, a gente tem aí o sistema de triagem e reciclagem de secos, tratamento biológico, aterro sanitário, tratamento térmico e o total por ano aí investidos em bilhões, né? A gente tem aí uma projeção de investir esse recurso para que a gente consiga atender as metas aí até 2040. Aí tem alguns tipos de destinação final, né, de resíduo, cenário nosso, né, para resíduo sólido urbano, o aterro sanitário sem aproveitamento. Então a gente tem uma massa aí de 42 milhões de toneladas, né, isso, 42 milhões de toneladas ano. O aterro sanitário com aproveitamento de 4 milhões de toneladas anos e o aterro controlado aí com 17 milhões de toneladas anos. E o lixão com 12 milhões de toneladas anos, né? Então, entre aterro controlado e lixão aí, que é a destinação inadequada nossa, ainda a gente pode considerar aí que vai, em média, 30 milhões de toneladas de resíduo ano, né? É muito material sendo destinado de forma inadequada, né? Pode passar. Tipo de destinação final, cenários e método planários, né? Para resíduo projetado até 2040. Então, a gente tem uma meta aí de tratamento biológico de 14 milhões de toneladas ano, a recuperação energética em uma meta de 16 milhões de toneladas ano,
e a disposição em aterro sanitário sem aproveitamento energético de 22 mil toneladas ano e com aproveitamento energético 34 milhões de toneladas ano. Alguns resultados comparativos aqui, né? Aterro sem aproveitamento energético, cenário base de 45. Tem esses dados aqui, pessoal, acho que não vou ficar citando esses dados para não ficar cansativo, mas, enfim, esse é o nosso cenário do que a gente trata de resíduo e das metas que a gente precisa estabelecer. Essas são as informações que dá para a gente ver ainda aqui. Né? Todos esses dados que eu estou trazendo, dá para a gente ver que a gente ainda destina muito resíduo de forma inadequada, que pode ser reaproveitado, que precisa ser reaproveitado, que existe tratamento, existe tecnologia, mas que a gente precisa enxergar de forma diferente e começar a pensar numa melhor gestão de todo esse material, né? Aí é o sistema Campo Limpo, que tem aí alguns dados de logística reversa. O Brasil ele é referência na logística reversa de resíduo de agrotóxico, né? Então, a gente vê alguns dados aí de reciclagem e incineração. Então, a gente tem aí os dados desde 2003, a gente vê como vem a evolução, né? O quanto cresceu esse mercado e o quanto a gente faz todo o tratamento do resíduo, né? Em 2021 aí, a gente tratou aí quase que 100% de todo o nosso material aí gerado. Pode passar. Aí é o programa Jogue Limpo, que fala da destinação adequada de embalagem de óleo lubrificante. A gente também vê um crescimento aí, uma melhoria muito grande no sistema de logística. A gente pode ver aí no cenário de 2012 e 2021 aí o quanto que foi crescente, né? O quanto que a gente conseguiu melhorar dentro desse aspecto, né? Porque veio regulamentação, veio cobrança. Então, quanto mais regulamentação e cobrança vem, mais resultado positivo a gente tem. Então, são alguns exemplos de programas aí que estão dando certo, de logística. Pode passar. O número de lâmpadas coletadas também corretamente pelo Brasil, então a gente também vê esse crescimento, né? A gente vê lá entre 2018 e 2020, o tanto de lâmpada que a gente conseguiu coletar e trazer de volta para o mercado, trazer de volta para a logística, né? Para dar o tratamento adequado aí desses materiais. Pode passar. A gravimetria, né, que a gente comentou aí do total de material recuperado pelos programas de logística reversa, de embalagem em geral, no ano de 2021. Então, a gente tem um papel e papelão aí 43%, 46%, o plástico aí 26%, o metal 14%, vidro 12% e outros, né? São outros tipos de materiais aí representando 0,5%, né? Do material reciclado. Tá? Aqui é a gravimetria do total de materiais recuperados pelo Programa Logística Reversa de Embalagens, no ano de 2022, então é um comparativo entre 2021 e 2022. Né? Pode passar. Bom, pessoal, então eu passei bem rápido a questão do panorama, porque eu acho que essas informações estão lá no panorama que a gente vai deixar disponível aí de forma mais detalhada. Quem quiser ver com mais calma, estão os dados lá. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia, né? Um pouco rápido também, pelo menos só para dar uma explicada de algumas tecnologias que o Brasil está trabalhando, do que é a realidade para a gente hoje. Aí depois a Fernanda vai falar um pouquinho sobre compostagem, que é um projeto que a gente quer propor para vocês aí para estar desenvolvendo aí no município. Pode passar. Então, o que a lei diz sobre tratamento de resíduo, né? Então, de acordo com a lei de resíduos sólidos, as prioridades da gestão e gerenciamento dos resíduos têm a seguinte ordem, né? Então, como a gente comentou aí, né, desde da política, desde as diretrizes que a política traz, é a não geração, né, a redução, reutilização, tratamento e disposição final. Então, a gente tem que sempre pensar nesses pilares, né, e nessa etapa. Né? Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar primeiro em não gerar resíduo. É que o Toninho estava comentando aqui, eu acho que o primeiro passo é a gente tentar gerar o menos possível de resíduo, para que a gente gere menos problema possível para ser resolvido. Né? Aí tem a redução, a reutilização, que o Toninho trouxe alguns casos aqui também, de pegar um material que para a gente é lixo, mas para outras pessoas não é, de trabalhar a ressignificação. Às vezes, para mim, é um material que eu não uso, mas para outra família pode ser algo útil, então a gente precisa pensar nessa forma de tratar os nossos resíduos, né? O tratamento e a disposição final adequada. Passar. Então, qual que é a melhor tecnologia, né? A gente pensando, qual que é a pior? Existe tecnologia ruim para a gente tratar resíduo, né?
Existe alguma tecnologia que vai resolver sozinha o tratamento de resíduo? Né? Como é que a gente enxerga isso, né? Como é que a gente vai pensar na proposta uma tecnologia mais adequada? Existe uma fórmula única, né? Eu acredito que não, né? Então, o que a gente precisa considerar, né? A consistência técnica, operacional, aspectos ambientais, custos e questões sociais. Por que aí, quando a gente fala de tratamento de resíduo, né, a gente precisa pensar muito na questão da região onde está propondo o processo de tratamento, né? Então, nem veio conversando aí no caminho, existe uma tecnologia de produção de CDR, né? Que é o combustível através do resíduo, né? Então, mas a gente vai fazer um processo desse, a gente tem onde escoar esse material, a gente tem mercado para isso aqui na região. Então, às vezes, para uma região funciona uma certa tecnologia que para outra região não funciona. A gente vai pensar numa tecnologia de tratamento mecânico biológico. Pensando num projeto mecânico de inserir cooperativas para poder separar todo o material. A gente tem cooperativas suficientes para poder dar conta desse material? Né? Como é que a gente pensa nisso? Então, tudo vai através de um diagnóstico que você faz da região, para, através disso, a gente pensar numa nova tecnologia. Porque que acontece muito hoje, quando o Brasil aprovou a política em 2010, né? Na época eu ainda trabalhava na prefeitura, apareceu diversos empreendedores aí, pessoas que nunca ouviram falar de resíduo, trazendo solução de resíduo. Que viram o mercado, é uma tecnologia da Alemanha, uma tecnologia do Japão, uma tecnologia da Argentina, uma tecnologia... Né? Teve até um cara que uma vez falou para mim, não, eu tenho certeza que isso aqui vai resolver teu problema. Se não resolver, coloca tudo dentro de uma cápsula e a gente manda para o espaço. Né? O cara ainda teve coragem de falar isso ainda. Então, quer dizer, apareceu um monte de aventureiro dentro do mercado, né? A gente que trabalha no mercado aí sabe que tem muito aventureiro aí propondo soluções mirabolantes que a gente sabe que não é viável, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente pensa em tecnologia para tratamento de resíduo, porque existe a especificidade de cada região, de cada município. Antes de a gente propor a tecnologia, a gente precisa fazer um diagnóstico para entender isso. É importante o estudo gravimétrico para você entender o que está tratando. Então, é muito complexo a gente querer propor uma tecnologia sem conhecer de fato o problema daquela região, né? Até por conta da logística, da onde você vai escoar aquele material. Vamos gerar energia. Para onde vai essa energia? O que você vai fazer com essa energia? Onde você vai distribuir? Existe regulamentação para isso? Você consegue fazer com que isso entre no mercado? Como é que você vai trabalhar isso? Então, vai desde a regulamentação que a Fernanda estava comentando, de a gente, vamos propor forma consorciada, tal município vai receber de todo mundo, que logisticamente para ele é melhor, mas o município pode, ele tem legislação para isso, ele permite. Né? Então, acho que a tecnologia, para a gente propor uma tecnologia, acho que precisa de um estudo mais aprofundado, sabe? É difícil a gente chegar aqui e falar, uma tecnologia para o tratamento de resíduo do Brasil, a melhor tecnologia é essa, né? Então, é muito relativo isso, é preciso muito estudo, muita pesquisa para a gente conseguir chegar numa fórmula aí correta. Pode passar. Aí eu trago algumas tecnologias mais usadas, né, que a gente vê hoje, que é o aterro sanitário, que eu acho que é hoje é a principal aí, onde vai a maior parte dos nossos resíduos de forma adequada, né? E aí tem um projeto de aterro sanitário que segue toda uma obra de engenharia. Então, quando a gente pensa em aterro, né, a gente tem aterro sanitário, que segue obras de engenharia, de permeabilização de solo, captação e tratamento de churume, captação e tratamento de gás. Existe todo um processo de engenharia que reduz a contaminação daquela área. Né? Aí a gente tem um aterro controlado, né, que normalmente algumas valas, o pessoal joga resíduo e coloca a terra por cima, que causa um impacto muito grande, e os lixão que só vai jogando a céu aberto, que não tem preocupação nenhuma. Então, o Brasil ainda tem muita dessa realidade, né? Pode passar. E a compostagem, né? Existem alguns processos de compostagem. Hoje a gente consegue trabalhar a compostagem hoje o país ele trabalha alguns sistemas de compostagem, mas com mais resíduo de poda de árvore, resíduo específico. Então você consegue ter um material mais de qualidade, né? A gente ainda tem um desafio muito grande de conseguir trabalhar a compostagem do resíduo domiciliar. O resíduo, às vezes, que chega contaminado, chega com material reciclado, e, então a gente ainda tem essa dificuldade, mas já existe processo de compostagem com material de produtos de feira, produtos de empresa mesmo, que geram material orgânico, mas um material com uma especificidade que você consegue trabalhar e controlar melhor. Né? Pode passar.
Aí existem outros processos de tecnologias novas que estão vindo, né? E que a gente está estudando aí qual é a melhor tecnologia, depende da região, o órgão ambiental também está se preparando para poder receber essas tecnologias, né? Para poder avaliar esses processos. Então está tendo uma preparação não só nossa, mas de propor de quem está no mercado, mas os órgãos ambientais também de conseguir avaliar isso, de se estruturarem para ver o impacto que essa tecnologia causa. Então, essas são as novas tecnologias que estão vindo aí, né? A digestão anaeróbia, que é um processo biológico, a autoclave, e a incineração, que é usada muito para tratamento de resíduo de serviços à saúde, né? Então, essa tecnologia é muito usada já. Então, ainda estou começando a estudar o uso dessas tecnologias para tratamento de resíduo domiciliar, mas que já existe para tratamento de resíduo de serviços de saúde, resíduo perigoso, enfim, outros tipos de resíduo. E o CDR que eu estava comentando, né, que é um combustível derivado de resíduos também, que é uma tecnologia que a gente acredita que seja viável desde que tenha mercado para você colocar esse produto que sai desse processo. Né? Pode passar. Aí tem a gaseificação, né, que são outros processos, pirólise e plasma. Né? Então, essas são algumas das tecnologias aí que já tem implantação no país e a gente está estudando aí a aplicação dela para tratamento de resíduos sólidos urbanos. Bom, é isso, pessoal. Agora eu vou passar para a Fernanda falar um pouquinho sobre a compostagem aí, que é um projeto que a gente quer propor para vocês para desenvolver. Bom, voltamos. Sobre tecnologia, né? Compostagem. A gente tem tecnologias, né, hoje para fazer compostagem de resíduos em grande escala, mas nós vamos falar em pequena escala, porque a gente pode começar de dentro de casa, né? Então, a nossa ideia é ensinar uma técnica para vocês hoje, para que vocês possam aplicar em casa. Mas, Fernanda, eu não tenho espaço, eu não tenho quintal, eu moro em apartamento, meu apartamento é pequeno. Dá, funciona, vai funcionar. Se você quiser colocar em prática, ela vai funcionar. Uma caixinha debaixo do tanque vai dar certo, tá? Então, assim, eu vou passar um pouco para vocês a respeito disso, né? E aqui, voltando, a gente falar de resíduo orgânico, de compostagem, ele está extremamente ligado à sustentabilidade no meio urbano, porque grande parte daquilo que vai para o aterro é orgânico. E o orgânico, ele vai gerar gases de efeito estufa e tudo mais. Então, se a gente conseguir ir fazendo também a redução disso através da compostagem, para reutilizar o composto orgânico que vai sair dali, a gente também vai ter benefícios. Pode passar. E o que é a compostagem, né? É um processo biológico de decomposição e reciclagem da matéria orgânica, que aí é sobra de legume, verdura, frutas, enfim, tudo aquilo que a gente usa, né, de restinho da cozinha, principalmente quem cozinha bastante, está bem familiarizado com esses resíduos. Esse é um processo que acontece na presença de oxigênio e a resposta final dele é aquela terra vegetal, que a gente pode, inclusive, comprar em supermercado, comprar em agropecuária, né, em casa de jardinagem, que às vezes a gente gasta para comprar aquela terra para fazer um vasinho, né? Sendo que você pode fazer a sua própria terra em casa. Vamos embora. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, só para a gente linkar com o que a gente falou, a implantação de sistema de compostagem está previsto no artigo 36 e é uma forma aí de você articular, né, além dos agentes econômicos, você também pode ter cooperativas que possam trabalhar com essa resíduo orgânico, e vender o produto final. Uma curiosidade, não sei se todos conhecem, Campinas tem uma usina chamada Usina Verde, você já viu lá? Ela faz o composto, né, a terra vegetal final dela é produto de resíduo de poda e lodo de ETE. Então, assim, eles desenvolveram uma tecnologia para que possa misturar esses dois resíduos, chama Usina Verde, e eles têm um composto no final que é resultante de resíduo de poda da cidade e de lodo de ETE. Eu tive a oportunidade de conhecer, eles têm umas leiras gigantes, assim, né, do material que tem que ficar lá descansando, fermentando e tudo mais.
E a máquina de triturar, nós falamos do consórcio, né, para o triturador aí de poda, a máquina de triturar deles é do tamanho dessa sala. Engole uma árvore inteira, né? Então, se o trator chega lá e jogar um tronco, a árvore todinha, ela vai moer aquilo tudo, porque é um volume muito grande, né? Então, sim, existem tecnologias pensando aí na sustentabilidade do meio urbano também. Pode passar. E a questão dos orgânicos, né? Ele pode causar poluição do solo e de água. Se você acumular aquele monte de coisa, vai fermentar, vai percolar no solo, né? Vai gerar aquele chorume. Em aterro e lixão, como o Mauro falou, tem todo esse problema daquele material ficar lá, tem a questão do efeito estufa. E, lembrando, isso é um material que não deve ser levado para o aterro. Lembrando que a ideia inicial e a proposta da política nacional é que só rejeito vá para lá. Então, esse material é riquíssimo para ser reaproveitado, por que não reaproveitá-lo, né? 50% mais ou menos do que a gente gera em casa é orgânico. Essa fonte, né, é de 2021, da Embrapa. E lembrando, mais uma vez, gestão compartilhada, nós somos responsáveis por isso também. Então, a gente vai ter lá um catador, uma cooperativa, um sistema de coletadores recicláveis, né, daquilo que é o material seco, né? A gente também tem que pensar nesse material e uma forma de dar um novo uso para ele. Tá? Então, pensar dentro de uma casa, vou falar da casa, mas depois a gente extrapola para a cidade, tá? O quanto deixaria de ir para o aterro na sua casa se você separar todo o seu material que vai para a coleta seletiva e todo o material orgânico? O que sobra? De um volume de um saco de 100 litros, o que vai sobrar? Uma sacolinha desse tamanho, né? Que é o papel do banheiro, é material inservível. E o restante você consegue colocar no ciclo novamente. E aqui a gente tem métodos de compostagem, a gente vai falar especificamente de um aqui hoje, mas só para apresentar para vocês também. O sistema de leiras, que são esses montes, né, esses volumes que a gente vai misturar material verde e o marrom, né, que seria o resíduo de pó, do resíduo de frutas. Os baldes, vocês já viram a técnica dos baldinhos que o pessoal faz para fazer compostagem? Depois eu peço o pessoal subir foto lá no sistema também para vocês verem. Também, esses baldes são baldes de óleo, de manteiga, né, margarina, que normalmente padaria usa. Então, aqueles baldão, assim, de... Quanto litro é aquilo? 10? 20? É. Enfim, você coloca um em cima do outro e cada degrau ali de balde você vai enchendo de resíduos e ele vai... Um descansa, o outro enche e assim vai até formar sua terra. A vermicompostagem, que é com minhocas, né? Então, que é para acelerar, a minhoca é um acelerador também aí da compostagem. Só que o que acontece? Na vermicompostagem, muitos resíduos, por exemplo, resíduo ácido, eu não consigo jogar, senão você vai matar as bichinhas, né? Então, a ideia é que você não possa, né? Ali nesse caso, quando você usa as minhocas, para decompor, você não pode ficar colocando grandes quantidades de, por exemplo, casca de abacaxi, limão, laranja, esse tipo de coisa, você não consegue ficar colocando. Os cilindros com telas de arame normalmente é utilizado em condomínio. Nessa foto aqui do canto, tá vendo que tem um gradil de arame? Pode ser feito assim, quadrado ou redondo mesmo, que o pessoal vai jogando as coisas lá dentro, vai depositando, com o tempo ele vai compactando e cedendo, e embaixo vai decompondo, então você vai fazendo esse ciclo também. Depois a gente tem a técnica que é da Takakura. Já ouviram falar isso? É essa que nós vamos falar para vocês, porque é mais curiosa, diferente. Tudo de compostagem acelerada. Tem também a metodologia de bombonas e tambores, que é a mesma coisa do arame, mas é dentro do tambor, ou daquela bombona de óleo, normalmente, né? E as composteiras de pallet, entre tantos outros. Hoje em dia vende na internet o kit de compostagem, tem um monte de coisa diferente. Mas aqui são alguns exemplos para a gente poder observar. E eu falei que a gente vai falar sobre o método Takakura. Que raio é isso, né? Que palavra é essa? De onde vem? Por que tem esse nome? Takakura é o sobrenome de um cientista japonês que foi o criador aí desse método, né? Que através de micro-organismos vão acelerar o processo de decomposição.
Tá? Então, o que vai acontecer? Que nem está no desenho aí embaixo. Sobras de comida, de alimento, mais micro-organismos, é igual ao método Takakura. Isso aí é utilizado, eu faço na minha casa, tá? Então, por isso eu vou falar um pouquinho da experiência, que eu acho que fica mais fácil até para a gente entender. Eu faço, volta uma, Vi, por favor. Tá vendo aquela, lá em cima, na segunda imagem, lá em cima, essas caixas tipo caixote de feira? Pois então, minha composteira é um caixote de feira, mas aberto, com buraco, como é que é isso? Não tem cheiro, não tem chorume? Não, não tem. É seca e não gera líquido nenhum, tá? Não tem, não tem. Por quê? Como você tem micro-organismo lá, ela vai acelerar a compostagem e não vai gerar o chorume. Então, ela é seca. Por baixo, né, assim, entre o composto e a caixa, eu tenho uma toalha. Então, para você ter ideia, que não tem chorume mesmo, que a toalha é sequinha. Às vezes eu tenho que borrifar água, inclusive, para ela umedecer, porque ela fica seca, bem seca. Em paz. Para aplicar nas plantas. Ótimo também, porque daí você vai ter um outro composto além da terra, que você vai gerar no final, aquela terra vegetal, você também vai ter esse biofertilizante, né? Agora, esse método, ele é mais fácil, vamos dizer assim, para quem tem pouco espaço. E por quê? Você não vai ter que se preocupar se vai escorrer aquele negócio, se vai ter que ficar captando de uma forma diferenciada, e ele é mais rápido do que os outros métodos. Então, por isso que a gente acaba ensinando ele também, porque é uma curiosidade, é algo diferente, né? Pode voltar, passar. E pode passar mais um já. E o que consiste esse método? A gente tem que preparar ele em duas etapas. A primeira etapa a gente chama de fermento doce e a segunda, o salgado. O que isso... Ah, a minha caixa está lá em cima. Ó. Aquela é a minha, a foto de casa. Tá numa caixa assim, é uma toalha de mesa velha que eu reaproveitei, forrei a caixa e os meus resíduos vão ali dentro, tá? Então, como começa? Primeira etapa, eu vou ter que juntar todos esses ingredientes como numa receita de bolo. Então, para a etapa 1, eu vou pegar uma garrafa de 2 litros, uma garrafa PET, colocar 5 colheres de sopa de açúcar, 4 de iogurte ou leite azedo, 5 colheres de fermento seco granulado e completar com água. Dica, não enche até a boca porque vai fermentar, senão ela estoura, né? Voa. Então, a garrafa aqui embaixo também é a que eu fiz em casa. Eu não enchi, tá vendo? Eu deixei ali uns 4, 5 dedos até completar a garrafa. Segunda etapa, pode fazer junto, tá? Mas assim, você tem que fazer em garrafas separadas para você ter os dois líquidos ali. A mesma coisa, uma garrafa, só que esse é o salgado, ao invés do açúcar vai sal, ó. 5 colheres de sal, 2 punhados de casca de fruta, legumes e hortaliça e 2 punhados de flores caídas. Como assim 2 punhados, né? 2 punhados mesmo. Sobrou lá. Você descascou uma cenoura, uma batata, enfim, sobrou talinho do alface, tudo isso junta aquele monte e vai enfiar na garrafa. Aperta, soca, não tem problema que amassa, que quebra. A receita é essa mesmo. Vai completar as 2 garrafas aí com água e deixar descansar. Pode passar, Vivi. A base. Você deixou suas garrafas lá montadinhas. Outra dica também é não fechar a tampa totalmente por conta da pressão, né? Então, você só encaixa ela ali para não vir nenhum bichinho, nem nada, mas não fechar. A terceira etapa, 2 quilos de solo de coloração escura. Ai, o que é isso? Vou ter que comprar? Inicialmente, você pode catar de algum vaso que alguma planta morreu, que a casa da gente sempre acaba tendo uma plantinha que morreu, né? Pega no vizinho, pega na rua, pega em qualquer lugar que tiver terra, preferencialmente terra escura, 3 quilos de grama, serragem ou folha seca. Então, assim, você tem árvore na sua casa, a folha que vai caindo, vai guardando, né? Vai guardando. Eu não tinha. Quando eu quis fazer, não era época de folha caindo, o que eu fiz? Eu comprei serragem mesmo. Fui numa agropecuária, aqueles que o pessoal põe para coelhinho, comprei um pacote daquele lá, o resto eu pedi de doação em serralheria, e peguei e pronto, e funcionou. 2 quilos de farinha de trigo, de sêmola ou pão velho, aí você vai no mercado ver o que está mais barato, ou se alguma coisa
ficou para trás, venceu, pode usar, não tem problema, que os bichinhos não reclamam, então dá tudo certo. Depois, você vai fazer o quê? Deixar 3 dias essa mistura, incorpore os líquidos das garrafas, as garrafas têm que ficar 5 dias fermentando, tá? Lá. Se possível, ainda num armário escuro, pode pôr dentro do armário, fechar a porta, larga elas lá bonitinho. Depois disso, você vai jogar aquele líquido dessas garrafas dentro dessa sua mistura aí da terra e da serragem. Deixa mais 3 dias ali, depois você pode começar a colocar os seus resíduos, as suas cascas. Importante, ó, não usar serragem de madeira tratada. Tá? Então, madeira que é tratada, envernizada, não é legal de você pôr, senão você vai matar os micro-organismos também. Ali também é uma foto, tá vendo? Ela fica bem pequenininha, porque no meu caso, como eu usei a serragem, agora conforme vai cair no folhinho, eu tenho um manacá no meu quintal, conforme cai, às vezes eu pego lá e vou levando para lá também. Mas ela ficou bem sequinha, então você coloca ali as cascas e vai cobrindo. Coloca, vai colocando, vai cobrindo. Pode passar. Aqui tem uma cartilha, se vocês quiserem, mas depois vai estar disponível também. Tem a cartilha explicando passo a passo certinho, com a receita, o tempo de cada um dos passos, o que tem que fazer, mais informações sobre o que é essa compostagem, mais informações de onde ela já foi usada. Pode ir passando. E é isso.